Tô sentindo que a gente tá com mais perguntas do que respostas. O terceiro episódio da segunda temporada de Fiona e Cake apresentou vários plots com narrativas que estão acontecendo em paralelo, mas que estão entrelaçadas e caminhando pra se cruzar. Enquanto em All, o Finn agora está sob cuidado da princesa Jujuba, que não está tendo muito sucesso em encontrar uma cura científica pra ele, a esperança recai toda sobre a maga caçadora, que agora é um broto num vaso na casa da Fiona, lutando por um pouco de água pra sobreviver. Já a Fiona está se metendo em uma cilada indo atrás do ex e causando um climão com todas as pessoas que cruzam o seu caminho. Mas a trama mais intrigante do episódio com certeza é a cena que tivemos no cubo do prismo, com ele explicando pro escaravelho sobre o espaço com as raízes retorcidas que a maga caçadora usou para atravessar de um universo para o outro. Ou seja, um monte de informação pra gente ficar especulando e teorizando. Então nesse vídeo vamos analisar o terceiro episódio da segunda temporada de Hora de Aventura com Fiona e Cake. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Dario Pato e eu acredito que um dos maiores mistérios dessa atual temporada de Fiona e Cake é relacionado àquela dimensão cheia de raízes retorcidas que a maga caçadora usou para atravessar do universo dela para o universo da Fiona. A gente entende mais ou menos como sendo um lugar mágico de intersecção entre vários universos, mas ainda assim é um entendimento bem genérico e até agora a gente não sabia como isso poderia se conectar com o prismo e com todo o monitoramento que ele faz lá no cubo do multiverso. Porém, esse episódio nos leva de volta ao cubo do prisma, é a primeira aparição dele na temporada, e nos traz mais informações sobre essa dimensão misteriosa. A gente vê que o prismo tá assistindo toda essa saga da maga caçadora, cruzando de um universo pro outro, presa ali como uma semente, esperando o momento de brotar e poder salvar o Finn, mas o prismo encara isso como se fosse um mero programa de TV. Ele tá super de boa ali dentro da banheira, comendo uns nachos com guacamole. É bom ver que o prismo se recuperou dos eventos da temporada passada, quando ele tava bem desanimado e até deixando a barba por fazer. Agora ele parece mais leve e tranquilo, e acompanhado da coruja cósmica, que tá relaxando ao lado dele, e o escaravelho, que no final da primeira temporada havia se tornado o assistente do prismo, continua cumprindo a pena dele, ajudando o prismo na sala do tempo. A relação entre o prismo e o escaravelho parece bem amistosa, o prismo inclusive chama o escaravelho de fofo, apesar do escaravelho estar preocupado ali com a situação da maga caçadora estar num universo que não corresponde ao dela. Então o prismo explica pro escaravelho que eles não podem intervir nessa situação, porque as forças que levaram a maga caçadora de um universo para o outro estão além do multiverso. No telão, o prismo mostra aquele esquema do multiverso que a gente já tinha visto na temporada anterior, com vários daqueles gominhos representando cada um deles um universo e algumas ligações que conectam eles. Esse é o multiverso que eles precisam se preocupar e que está relacionado a todas as aventuras que a Fiona, a Cake e o Simon viveram na temporada passada. Então o prismo aperta um botão no controle e a gente tem uma visão diferente desse multiverso. Ele fica com vários tons de verde e com muitas raízes que vão conectando esses diferentes universos. O espaço existente entre os universos e as raízes foi por onde a maga caçadora atravessou de um mundo para o outro. Aquela dimensão intermediária por onde ela viajou. O escaravelho fica intrigado porque, se são eles os responsáveis pelas conexões de um tipo de multiverso, quem é responsável por aquela versão verde cheia de raízes? O escaravelho, assim como a gente, tem muitas perguntas, e o prismo, ao invés de responder essas perguntas que a gente quer saber também, tá mais interessado em saber sobre o sonho de morte para onde a coruja cósmica estava indo. A coruja cósmica é uma entidade cósmica conhecida por sempre aparecer em sonhos premonitórios. Além de já ser vista na sala do tempo, no cubo do prismo, ela foi vista em outros lugares, inclusive em sonhos premonitórios do Finn e do Jake. No caso de sonho de morte, a que a coruja se referiu é um sonho onde a pessoa está prevendo a própria morte. É engraçado que na temporada passada o escaravelho tinha recebido uma notificação para ir atrás da coruja cósmica que estava sendo procurada por extorsão, mas ele ignorou o alerta para continuar indo atrás da Fiona, da Cake e do Simon. Esse foi o motivo que fez com que o escaravelho tivesse que ir até o seu superior, o Orbo, para se explicar. Então a gente passa o episódio inteiro sem saber quem vai ter o sonho de morte, se vai ser alguém relevante, se isso vai ser mostrado ou não, até que no finalzinho do episódio somos levados ao sonho do Destinão, aquele personagem que é líder da gangue do Destino no mundo fazenda, naquele universo agrícola. No sonho do Destinão, ele tá como um pastor cuidando de algumas ovelhas e acaba entrando numa luta contra um lobo que queria pegar essas ovelhas.
O Destinão até chega a vencer essa briga, mas de dentro da boca do lobo sai uma ovelha que fala com a voz do filho dele e que acaba comendo a sua cabeça. Como esse é um sonho de morte premonitório com a presença da coruja, assim que o Destinão acorda, ele se depara com um lobo diante da sua cama, o filho dele, o Amendoim, montado em cima desse lobo e que acaba o matando. O Amendoim é o filho mais novo do Destinão e como a irmã dele tá atualmente no mundo da Fiona, por ele ter matado o pai, automaticamente talvez ele se torne o líder da gangue do Destino. Casos de família, né? Eu adoro quando a gente volta pro mundo Fazenda pra saber o que tá acontecendo por lá e sempre é um acontecimento bizarro. É interessante que na temporada passada a gente viu que o Prismo tava com uma espécie de glitch, com um defeito, com a cabeça dele dando uma viradinha de vez em quando, e esse defeito persiste até agora. Quando ele tá assistindo esse sonho de morte, numa mudança bem rápida a gente vê a cabeça dele de ponta cabeça com a pontinha pra fora da banheira. Durante o episódio, quando a gente não sabia quem teria esse sonho de morte, em vários momentos eu achei que o Finn teria esse sonho. Ao que parece, não chegou ainda o momento do Finn, mas ele tá numa situação bem crítica. No episódio passado, a princesa Jujuba mandou uma ambulância pra buscar o Finn, que tava com o Simon na escola de magia, e agora eles estão no Reino Doce, no laboratório da Jujuba. Se antes a maga caçadora tava tentando encontrar a cura do Finn através de algumas ervas, algumas plantas, e depois o Simon e os alunos dele estavam buscando alguns métodos através da magia, agora é a vez da Jujuba tentar ajudar o Finn por meio da ciência. Através dos seus equipamentos, a Jujuba consegue fazer um diagnóstico e ver que o Finn tá de fato envenenado e isso está matando ele, mas ao mesmo tempo é também o que o mantém vivo. É algo que todos eles concordam que não faz sentido algum e a Jujuba tenta investigar mais, com mais amostras, com mais testes no fim, e todos os testes que a Jujuba faz dão errado, assim como deram com a Maga Caçadora e com o Simon. E de acordo com a Jujuba, quanto mais tempo o Finn ficar naquele estado, mais difícil vai ser pra ele voltar. E eu amei que a situação em que o Finn se encontra se espalhou por toda a O e várias princesas começaram a aparecer lá querendo ajudar ele. Todas as princesas acham que se o Finn receber um beijo de amor verdadeiro, ele vai acordar. Algo que a própria Jujuba tenta explicar pra elas, só acontece em contos de fadas. E a princesa Caroço aparece e começa a brigar com as outras princesas, falando que ela é o verdadeiro amor do Finn. É uma loucura. Então as princesas ensandecidas começam a invadir o castelo, e com todas as tentativas da Jujuba dando errado, a Marceline sugere que eles tentem fazer aquela coisa do beijo verdadeiro das princesas. Então a Jujuba rebate, falando que não é um beijo que vai trazer a pessoa de volta da morte, e a Marceline responde que não foi isso que ela disse na noite passada. Gente, como eu amo essas duas. Então a Jujuba é convencida a pelo menos tentar, e se forma uma fila gigante com todas as princesas, indo uma de cada vez até o fim, dando um beijo na boca dele, enquanto ele permanece dormindo. Imediatamente a minha cabeça já começou a formigar, e eu pensando, gente, isso não é um pouquinho problemático? Logo o Simon já se perguntou isso também, se não era errado o que eles estavam fazendo. E a Marceline veio com um argumento ótimo com relação a isso, falando que era uma reanimação mágica e que não era errado você tentar reanimar alguém. Eu fiz a mesma cara que o Simon fez de tipo, ai, fazer o quê, né? Esse é o mundo bizarro de Hora de Aventura. E nenhum desses beijos deu certo, de fato, até que chega a Princesa de Fogo, que essa sim a gente sabe que teve uma história de amor com o Finn. Foi muito legal ver a Princesa de Fogo depois de tanto tempo, agora adulta, com esse cabelo esvoaçante, meio ondulado, e essa armadura super legal também, que dá pra ela uma aparência mais durona, e que inclusive falou que está namorando, mas não chegou a revelar quem é a pessoa. Então a Princesa de Fogo vai até o Finn, fala que ela amou ele de verdade e dá um beijo. É uma cena bem bonita e que faz até a gente pensar em toda a história que a Princesa de Fogo e o Finn viveram. O primeiro beijo entre o Finn e a Princesa de Fogo fez ela aquecer tanto que quase a matou. Então o Finn a beija novamente e assim consegue salvar a sua vida. Dessa vez a Princesa de Fogo aquece novamente ao beijar o Finn e agora parece fisicamente mais estável do que naquela ocasião. Mas mesmo com toda essa boa intenção e com o sentimento que um dia existiu entre os dois, isso também não é suficiente para fazer o Finn acordar. Ao contrário do que aconteceu quando o Finn a salvou, o beijo não funciona para a Princesa de Fogo salvar o Finn. Até que a Jujuba pega o Inquirídeo que estava em posse do Simon e fala que ainda há mais uma coisa que elas podem tentar. Algo que ficou como gancho pro próximo episódio. A gente não sabe ainda o que a Jujuba vai fazer com o Inquiridium e com todas as princesas que estão lá. Foi bem legal ver a Princesa de Fogo ali no meio de todas as outras princesas e relembrar um pouco da história dela com o Finn, que foi uma história cheia de altos e baixos e que não terminou muito bem, justamente porque isso faz paralelo com o que tá acontecendo com a Fiona no mundo dela. No início do episódio a gente tem um flashback pra época em que o mundo da Fiona ainda era mágico, quando ele tava dentro da mente do Rei Gelado, antes dele quebrar a maldição e voltar a
ser o Simon. E nessa sequência, a Fiona e a Cake estão duelando contra a Rainha de Gelo no castelo dela pra tentar salvar o Príncipe de Fogo que foi aprisionado por ela. Quando a Fiona consegue deter a Rainha de Gelo, o Príncipe de Fogo fica desacordado no chão e ela dá um beijo pra ele acordar. Assim como no passado, no mundo de All, o beijo do Finn reanimou a Princesa de Fogo, a Fiona também consegue reanimar o Príncipe de Fogo com um beijo. Interessante que a Princesa Jujuba tinha dito que beijo de amor verdadeiro é coisa apenas de contos de fadas, mas por 2 vezes um beijo acordou a pessoa amada. Nessa época, a realidade da Fiona ainda era parte da criação do Prismo, mais a fanfic que o Rei Gelado escrevia, então as histórias, as aventuras que aconteciam lá eram ainda mais mágicas e mais lúdicas. E até então a gente acha que era apenas mais uma aventura da Fiona e da Cake, mas de repente a gente vê esse mundo mágico se transformar na realidade da Fiona de hoje em dia. Esse momento em que a Fiona e a Cake estão tentando salvar o Príncipe de Fogo e o castelo de gelo começa a desmoronar, é o exato ponto em que a maldição do Rei Gelado se quebra e ele se transforma no Simon. Quando toda a magia do Rei Gelado se dissipa, inclusive a magia do mundo da Fiona, que naquele momento ainda estava guardado na sua mente. Então a gente vê os personagens em sua forma, sem magia e sem se conhecer. A Fiona, como a gente já tinha visto no primeiro episódio da primeira temporada, sempre atrasada para algum emprego, já começa nesse mundo atrasada e correndo passa pelo Príncipe de Fogo, que agora não é mais o Príncipe de Fogo, é o DJ Flame. Nesse ponto eles já se esqueceram um do outro, então essa se torna a primeira vez que eles se cruzam. Então esse é o momento anterior a Fiona conhecer o DJ Flame, eles começarem a namorar e depois ele terminar com ela por mensagem. E no fundo dessa cena tem um easter egg numa porta de aço, onde é possível ver a pichação dos olhos da Golbet. E numa lata de lixo a gente vê a Cake, agora sem magia também, sem se esticar e sem poder falar, e o foco dela é no sanduíche que a Fiona tá segurando enquanto corre, e ela vai atrás. Provavelmente isso antecede o momento em que a Fiona e a Cake vão se conhecer e a Fiona vai adotar a Cake. E toda essa relação das várias versões da Fiona, do Finn, com a Princesa de Fogo, com o Príncipe de Fogo, com o DJ Flame, é o que dá nome ao episódio, The Lion of Embers, ou o Leão de Brasas. Então no tempo presente a gente vê que a Fiona está negociando por telefone com a Queenie para comprar aquele terreno do Lugar Doce, mas a Queenie quer $50 mil e juntando o dinheiro de todos eles, da Fiona, com do Gary, com do Marshall e até com o cofrinho do LSP, não é suficiente para eles pagarem esse valor. O Ellis até sugere que o Marshall peça dinheiro para a mãe dele, afinal de contas ela é rica e poderia conseguir comprar o lugar para eles, mas obviamente isso está fora de cogitação. Então eles têm a ideia de fazer uma festa beneficente para arrecadar dinheiro e conseguir enfim comprar aquele terreno. Eles só precisam organizar tudo e ficou decidido que o Marshall Lee vai tocar no evento e ele revela que nunca tocou para um público grande, então a experiência do Marshall Lee é o que a gente viu na primeira temporada, ele cantando e tocando na rua. Então claro, bate um pouco de insegurança no Marshall, apesar de todo mundo falar que ele é ótimo, mas o incentivo do Gary, todo apaixonadinho e ainda chamando o Marshall de amor, foi o que fez, enfim, ele decidir que vai tocar no evento. A Fiona então vai pedir ajuda pro Hunter, pensando em fazer a festa beneficente no parque, e apesar do Hunter não ser o responsável para esse tipo de liberação do parque, ele fala que vai colocar a Fiona em contato com a comissão. É interessante que o Hunter tá podando uma árvore e no pezinho dela tem algumas rosas, muito semelhante ao vaso de rosas que ele tinha levado no Lugar Doce e que tinha dito que elas não paravam de crescer no parque. Flores, inclusive, que fizeram um ferimento na mão da Fiona idêntico ao ferimento que tem nas costas do Finn. Algo que eu comentei no vídeo de review do primeiro episódio dessa segunda temporada. Ainda quando o Hunter tá podando um galho, ele acaba caindo em cima da Fiona e ela se sente super envergonhada por passar por aquela situação ao lado do crush dela, né, que é o Hunter. E ela sai correndo de lá, toda descabelada, cheia de folha no cabelo. Eu ainda acredito que essas rosas, essas plantas e o próprio Hunter ainda vão ter uma importância maior com relação a toda essa trama envolvendo a Maga Caçadora. Então, correndo pelo parque, a Fiona acaba esbarrando no DJ Flame, no Felix, o ex-namorado dela. E vendo o jeito que ele tá, sem camisa, todo suado no parque, dá pra entender o sentimento que a Fiona ainda tem por ele. E essa é a primeira conversa que os dois têm após a Fiona ter salvado o mundo e por ele elogiar a Fiona por todo o feito e a forma como ele conversa com ela. Pra Fiona, esses sinais são claros de que ele está interessado ainda nela. Então o Felix convida a Fiona pra ir à noite na casa de shows onde ele vai tocar a barriga, e mesmo a Fiona dizendo que tá sem dinheiro pra isso, ele fala pra ela não se preocupar que vai colocar o nome dela na lista. Então é óbvio que a Fiona acha que ele quer ficar com ela de novo. Então não adiantou nada dias atrás a Cake ficar tentando esconder e omitir da Fiona todas as propagandas que tinham espalhadas em flyers, em pôsteres de apresentações do DJ Flame. A Cake ficou responsável por desenhar o flyer de propaganda da festa beneficente do Lugar Doce e enquanto ela tá fazendo isso, decide mandar uma mensagem de texto pro Omicron que tinha deixado anteriormente o número dele com ela. A Cake convida ele pra sair e quando ela tá tentando
decidir qual lugar eles vão, até pergunta a opinião de uma outra pessoa que tava ali no mesmo café que ela, a Fiona surge chamando a Cake pra elas irem juntas pra barriga naquela noite. Mas claro, a Fiona não tocou no detalhe de que o DJ Flame ia tocar no lugar. Então na fila da balada, a Fiona está super bem vestida pra chamar a atenção do DJ Flame, assim como a Cake, que moldou o seu corpo pra ficar humana e tá usando uma blusinha, uma sainha, uma sandália, daí no caso da Cake, pra chamar a atenção do Omicron, que foi junto pra baladinha com elas. Eu vi nos comentários do vídeo de review do primeiro episódio, agora da segunda temporada de Fiona e Cake, algumas pessoas achando estranho o fato da Cake, que é uma gata, se relacionar com um humano, né, o Omicron, porque a contraparte deles é um cachorro e um unicórnio, então tudo bem. Mas aí o fato de ser um humano e uma gata, não. Pra mim, sinceramente, não causou nenhum tipo de estranhamento. Até porque Hora de Aventura é um universo tão bizarro, com personagens tão aleatórios e de formas tão estranhas. O próprio Finn, que é um humano na série original, só se relacionou com pessoas que não são humanas. Eu entendo que o estranhamento pode vir porque nessa realidade da Fiona, todos os personagens são humanos, então ele tem um tom mais realista. Mas a Cake, se a gente pensar, nem gata ela é mais, né? Porque agora ela é uma outra coisa. Sendo contraparte do Jake, ela é praticamente descendente de alienígenas. Bom, pra mim não incomodou e eu tô shippando e torcendo muito pelo casal. Então, com o nome na lista, os três entram na balada, que é um lugar bem barulhento. E quando eles entram, quem tá tocando é o DJ Gosma, que é a contraparte da Princesa Geleca, e logo ele anuncia a entrada do DJ Flame, e a Cake entende por que a Fiona quis que eles fossem lá. A Fiona e a Cake acabam tendo uma discussão no banheiro, com a Cake brigando com a Fiona por ela ir atrás do ex, que terminou com ela por mensagem, mas a Fiona defende o Felix, falando que a atitude dele foi só porque ele não estava conseguindo lidar com os sentimentos dele, que estavam se tornando verdadeiros. De acordo com a Fiona, eles namoraram durante 6 meses, acho que foi até bastante tempo, então já fica meio óbvio que o Felix foi meio boy lixo com a Fiona e ela tá tentando passar pano pra isso. E no meio da discussão, a Fiona acaba falando pra Cake que ela não entende nada de relacionamento, o que magoa bastante ela. Afinal de contas, ela tá investindo nesse relacionamento com o Omicron, que nem sequer começou. Inclusive, ele manda uma mensagem pra Cake nesse momento, falando que ele tá indo embora do lugar porque tá muito barulhento. A Cake acaba deixando a Fiona sozinha lá na balada, que vai curtir, ainda tá acreditando que ela vai conseguir ficar com o DJ Flame, que ela vai conseguir ficar com o Felix, só pra ela descobrir que ele tem uma namorada e que essa namorada, por acaso, é praticamente idêntica à Fiona. A namorada do DJ Flame, do Felix, se chama Fennel, e tá bem claro que ela é a contraparte do Fernie, que é aquele Finn de grama. Ela é uma das personagens que aparecem na abertura dessa segunda temporada de Fiona e Cake, então eu acredito que ela vai ter uma importância maior nos próximos episódios. E olha que coisa, né? O Felix trocando a Fiona por praticamente uma cópia dela. Se não fosse o fato do Fernie ter morrido no final de Hora de Aventura, eu ia acreditar que muito provavelmente o namorado atual da Princesa de Fogo é justamente ele. A Fiona então acaba enchendo a cara, sai bêbada de lá, tenta mandar mensagem pedindo desculpa pra Cake e faz o que uma pessoa bêbada que não está com a terapia em dia faria: ir encontrar um outro contatinho. Então lá vai a Fiona até a casa do Hunter, tenta beijar o Hunter. Gente, e é muito bizarro que antes de tentar beijar o Hunter, a Fiona vislumbra o rosto do Simon mais velho na cara dele. Será que a Fiona tá gostando do Simon de alguma forma? Fiquei me questionando sobre isso aí. Mas em paralelo a isso, quando o Finn beijou a Maga Caçadora, ele enxergou o próprio rosto nela. É provável que haja uma razão mística ou psíquica para o Finn e a Fiona terem essas visões quando beijam ou estão prestes a beijar a Maga Caçadora e a sua contraparte. Mas achei muito legal o Hunter não se aproveitar da situação para beijar a Fiona, né? Ele recusou o beijo e ainda se ofereceu pra levar ela em casa, mas ela não quis. E eu achei muito legal que mesmo de ladinho, a gente consegue identificar uma marca de cicatriz de mastectomia no Hunter. Mastectomia é aquela cirurgia feita pra retirada da mama, muito comumente feito por homens trans. Eu já tinha comentado que na versão em inglês quem dubla o Hunter é Vico Ortiz, que é uma pessoa trans, e agora fica claro que de fato o Hunter é uma pessoa trans também. Eu acho muito legal quando isso é inserido de uma forma simples e bem sutil, mas que a gente pega na hora e entende o que significa. Então a Fiona vai sozinha pra casa, arrasada, chorando. Ela tenta ligar pro Simon, que não atende, afinal de contas ele tá naquele caos que se instaurou no Reino Doce. E a Fiona se depara com a própria realidade dela, com a forma imatura como ela tem agido nos últimos tempos. A vida dela tá uma bagunça, o que pode ser refletido pelo apartamento dela. E como ela própria diz, nem as plantas ela consegue regar. Então abraçada em um vaso de uma planta que tá quase morrendo, ela começa a chorar. E é justamente o vaso onde tá aquele
brotinho da Maga Caçadora. A Maga Caçadora que passou o episódio inteiro sofrendo, lutando pra sobreviver por uma gotinha de água. Todas as tentativas dela até então de conseguir um pouco de água tinham fracassado. Ela quase foi destruída pelo bebê Finn quando ele ainda tava lá no apartamento da Fiona. E no momento de quase morte, a Maga Caçadora adormece. Nesse ponto eu até pensei que quem sabe seria ela que sonharia com a coruja cósmica. Mas na verdade a Maga Caçadora praticamente faz uma viagem astral e tem um encontro com o Guerreiro dos Sonhos. O Guerreiro dos Sonhos tem uma aparência bem parecida com o espírito guerreiro com quem ele deve ter alguma ligação. E ele já apareceu pro Finn e pro Jake em uma situação que os dois também estavam próximos da morte. O Guerreiro dos Sonhos é uma espécie de sábio que fala de forma sempre enigmática. E quando ele surge pra Maga Caçadora, ele aparece como um barman num balcão de bar, como se eles estivessem na série Cheers. A conversa que a Maga Caçadora tem com o Guerreiro dos Sonhos é bem enigmática também. Ela pergunta pra ele como voltar pro espaço de raiz retorcida, como ela volta pra casa, mas ele não dá nenhuma resposta clara. Ele fala pra ela seguir a beterraba até as raízes, mostra o mapa dizendo que ele usa isso pra chegar até o submundo e fala que uma ferramenta quebrada busca a chama. De tudo que ele disse, o que mais me chamou a atenção foi a beterraba. Eu achei uma dica bastante interessante porque a beterraba, assim como a batata doce, a batata e outros tubérculos em geral, tem o crescimento embaixo da terra por essa raiz. Então talvez seja porque enquanto estiver crescendo, né, se ela for regada pela Fiona pelo menos, o crescimento e a forma dela escapar de lá vai ser crescendo por baixo da terra, assim como uma beterraba. Pelo menos nesse momento a gente viu que as lágrimas da Fiona já foram suficientes para hidratar a Maga Caçadora. Não sei se só pela água ou se tem alguma coisa mágica envolvendo as lágrimas, mas quem sabe agora a Fiona não comece a regar de fato essa planta e a Maga Caçadora finalmente germine, cresça e brote. Nos créditos finais a gente vê que ali onde a Fiona está regando tem duas folhinhas, já cresceu mais uma com relação ao episódio anterior, então tá caminhando pra Maga Caçadora crescer. Eu vou deixar aqui no final um link pra playlist de vídeos de Hora de Aventura que eu já fiz aqui no canal e para os reviews dos episódios da segunda temporada de Hazbin Hotel que eu estou fazendo aqui no canal também. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!